não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Também nós não podemos esquecer o seguinte, que este sistema sintético de ensino da linguagem, todo ele deriva, em última análise, do Ferdinand de Saussure, quer dizer, o fundador da linguística. E, ao fundar a linguística, ele partiu de certas distinções que eram, por assim dizer, meramente operacionais. E que, evidentemente, não captam o fenômeno da linguagem na sua inteireza concreta. Quando aquilo que Saussure descreve como sendo o fenômeno da língua, não é o fenômeno da língua propriamente dito, mas é o fenômeno da língua tal como será estudado pela linguística. Ou seja, a linguística tem o seu campo de interesse e o seu corpo de critérios, e em seguida ela recorta e compõe o seu objeto em vista do seu método. Quer dizer, é o método que determina o objeto e não ao contrário. Você verá que não existe no Ferdinand de Saussure nem a mais mínima meditação sobre a natureza da linguagem, sobre a origem da linguagem, sobre o valor da linguagem, etc, etc. A linguagem e a língua de que fala o Saussure são o quê? Eles são o objeto da linguística. Não são a língua que nós falamos, o fenômeno real da língua com toda a sua amplitude histórica, social, espiritual, etc, etc, etc. Então, um dia eu vi aí no Brasil um livro que chamava o seguinte: Ensino da Língua com base na linguística e não na gramática. Eu não li o livro, mas só pelo título eu fiquei horrorizado, saí correndo e vim parar aqui na Virgínia. Né? Por quê? A língua de que fala a linguística não é a língua real. Ela é um modelo que é como se fosse, vamos dizer, o método da linguística projetado sobre o mundo exterior, produz um determinado objeto que, na verdade, é imaginário. Tá certo? Quer dizer, a língua é tomada apenas como sistema de significações. Ora, a língua é milhões de coisas. Na verdade, ela é um dos fenômenos mais complexos e mais ricos que existem no universo. E ela não pode se identificar com o objeto de nenhuma ciência em particular, muito menos com o da linguística. Então, por exemplo, se você tentar explicar, vamos dizer, qual é o mistério do casamento de som e sentido nos sonetos de Shakespeare, tenta estudar isso pela linguística de Saussure, você nunca vai chegar. Tenta explicar as propriedades mágicas da linguagem. Por exemplo, a cura pela palavra, que é um fenômeno conhecido desde a antiguidade. O Hipócrates já mencionava isso, Hipócrates, Galeno, todos eles conheciam isso. Como vamos explicar pela linguística de Saussure, partindo da arbitrariedade do signo, o fenômeno da cura pela linguagem? E todos os fenômenos de magia associados à linguagem. Tudo isso é a linguagem tal como ela existe realmente. Agora, a linguagem e a língua da linguística são outra coisa. São este mesmo fenômeno recortado para poder servir, vamos dizer, a um certo tipo de observação e classificação sistemática. Ora,
recentemente eu estive lendo um livro de um sociólogo americano, um homem de grande gênio, chamado James C. Scott. E o livro estuda alguns fracassos monumentais de planos estatais de construir uma sociedade melhor ou de criar algo benéfico para os seres humanos, né? Entre esses casos, evidentemente, por exemplo, a coletivização da agricultura na Rússia, né, o grande salto para a frente do Mao Tse-tung e a construção de Brasília, né? Quer dizer, entre os exemplos de fracassos monumentais do planejamento está lá Brasília como uma espécie de primor, porque Brasília foi construída para ser, vamos dizer, a cidade que expressava a sociedade perfeita. A primeira coisa que ela fez foi criar um círculo de favelas em volta, né? Eu estive conversando com um amigo meu que é diplomata, ele disse, olha, uma das coisas que eles esqueceram, quando fizeram aqueles, né, classificaram todos os bairros, né, os quarteirões de acordo com as funções que iriam ser desempenhadas no Estado pelos seus moradores, eles esqueceram as prostitutas. Então, vários daqueles apartamentos funcionais, que teoricamente seriam para diretores de departamento, etc., foram ocupados por prostitutas de alto gabarito, né? Então, só isso já desfigurou todo o plano, né? Agora digo, que planejamento social, que sociedade humana que existe sem prostitutas? Nunca existiu nenhuma que eu saiba, né? E, sobretudo, se você está construindo para uma clientela de altos funcionários que tem dinheiro estatal sobrando, é lógico que uma parcela desse dinheiro será gasto nas diversões públicas e privadas, né, certo? Sobretudo nas mais privadas que existem, né? Tanto é assim que criaram um bordel em Londres, né, chamado Brasília, né? A brasileira montou lá um bordel de grande sucesso chamado Brasília. Então, aí você vê como a realidade foi parar longe do planejamento estatal. E o James Scott, ele pergunta qual é a origem, como se formaram esses grandes desastres, né? Isso não quer dizer que todo o planejamento estatal de tudo deu errado, mas, sobretudo, os que dão mais errado são os mais abrangentes e os mais perfeitos, né? Você vê aqui, no caso de Brasília, eu tenho em casa um livro, que eu esqueci o nome do autor, são dois engenheiros russos, que chama A Cidade Comunista Ideal. E quando você lê o livro, você vê que é igualzinho Brasília, né? Então o Scott se pergunta quais são as condições que tornam possíveis esses grandes desastres. Vocês já vão ver o que isso tem a ver com o aprendizado da linguagem, né? Então, ele diz, a primeira dessas condições é o seguinte: até o século XVIII, os governos conheciam muito pouco as suas próprias nações. Eles não sabiam nem quantos habitantes tinha o país, o quanto se produzia, não sabia nada, certo? Então, quando se forma, onde a administração estatal, os rudimentos da administração estatal moderna, a primeira preocupação é tornar, a expressão dele, tornar a sociedade legível para o administrador estatal. Quer dizer, fazer daquele caos, daquela massa humana, tá certo? Algo que fosse inteligível para o governante, de modo que ele pudesse entender, portanto, pudesse tomar decisões que fossem pertinentes, né? Então, aí que começa, então, vamos dizer, as estatísticas, o recenseamento, essa coisa toda, né? No caso da França, por exemplo, o pioneiro disso foi Luís XIV. Ele cria uma vasta administração estatal que, então, necessita ter as informações sobre tudo que está se passando na sociedade. Vocês viram, mas ainda assim, o controle que o governo tinha disso era uma coisa muito vaga. Até o tempo da Revolução Francesa, havia, por exemplo, o número de impostos que havia na França, ninguém sabia. Eram tantos impostos, tinha imposto federal, provincial, municipal, distrital, cada um com critério diferente, medido de maneira diferente. Quer dizer, cada cidade e até cada bairro tinha o seu sistema fiscal completamente diferente. Então,
os nomes dos impostos que existiam são os mais extravagantes possíveis. E em cima do governo federal administrando este caos. Então, a partir daí, os cientistas e técnicos contratados pelo governo para isso começam a criar sistemas de classificação que permitam, então, dar à sociedade humana uma forma que fosse inteligível para o governante. Só que é o seguinte, esta classificação é feita, começou a ser feita não em função da realidade da vida social, como tal, mas em função dos interesses prático-administrativos do Estado. Quer dizer que só entravam nas estatísticas oficiais os aspectos que pareciam ao governo interessantes para ele, e não aqueles que fossem relevantes para a sociedade. Então, por exemplo, toda a produção o patrimônio florestal da França foi classificado em termos de metragem das tábuas, né? Quer dizer, porque se tinha em vista somente 2 usos das árvores. Ou era para construção, ou era como combustível. Então, só isso interessava para o governo, porque era aí que ia entrar a taxação. Agora, acontece o seguinte, acontece que uma árvore, ela tem milhões de outros usos possíveis, que são economicamente relevantes, são socialmente relevantes, mas que não entravam na estatística oficial. Então, por exemplo, a utilização possível das folhas como alimento para os animais, ou para a fabricação de remédios, ou a utilização das cascas para fazer o teto das casas e assim por diante, né? O Scott então cita um verbete de uma enciclopédia que dá a lista das utilizações de uma só árvore, que é o álamo, né? E é uma infinidade de coisas, tudo isso era então ignorado. Então, vamos dizer, o sistema classificatório que os governos usam para descrever a sociedade humana refletem a estrutura do aparato fiscal e não a estrutura da sociedade. Mas acontece o seguinte, que como este conjunto de dados não serve só para informação, mas é também base das decisões do governo, essas decisões, por sua vez, vão gerar outras realidades que modificarão a estrutura social real. Por exemplo, quando se cria, vamos dizer, a plantação sistemática de árvores para a indústria madeireira ou para servir de combustível. Então se criam aquelas fileiras de árvores, todo classificadinho, árvores todas do mesmo tipo, plantadas em linha reta. Essas árvores modificam brutalmente, né, o sistema ecológico inteiro. Então daí você já tem uma espécie de segunda realidade que se sobrepôs à primeira. E, em parte, aquele mundo ideal, né, concebido pela administração estatal se torna real de algum modo. Tá certo? Porém, se antes disso o caos social já era ininteligível, esses dados o tornam ainda mais ininteligível. Curiosamente, você vê, e o James Scott observa, que esta vontade organizadora do Estado moderno, ela se expressa menos na ordenação real da sociedade existente do que na construção de certos símbolos de ordem, símbolos visíveis de ordem, tá certo? Que se expressa, por exemplo, no urbanismo fundado na simetria. Compreendo no próprio. Desenho, por exemplo, dos jardins de Versailles, que são todos organizados geometricamente. E na criação de cidades que têm todas uma forma geométrica e uma simetria. E pergunta a ele, o que a simetria no espaço tem a ver com a organização da sociedade? Absolutamente nada. Mas, no entanto, até hoje,
Quer dizer, você pode ter um espaço disposto geometricamente e ali você tem um caos social. Não é isso? Por exemplo, esses conjuntos habitacionais, todos rigorosamente geométricos e simétricos, criados pela Bauhaus, né, e que se espalharam aqui pelos Estados Unidos, pelo Brasil, etc, etc. Todos nós sabemos que esses conjuntos habitacionais são abrigos de traficantes, de viciados, de prostitutas, etc, etc. Ali você tem o caos social completo. Mais ainda, o fato de que nesses conjuntos uma parte dos serviços sejam coletivos, cria uma espécie de promiscuidade entre os habitantes. Mais ainda, como geralmente essas coisas são construídas com certa economia de material, né, você não tem o isolamento suficiente entre um apartamento e outro. Então você ouve os vizinhos brigando, né, ouve os gemidos do casal na cama e assim por diante. Então isso tudo vai criando uma modificação mental que foi uma verdadeira sementeira de delinquência, confusão, vício, etc, etc, etc. Portanto, esse geometrismo e simetrismo das construções, ele virou como um símbolo substitutivo da ordem, embora ele gerasse exatamente o contrário, que é o caos. E Brasília é um exemplo característico disso, que tudo em Brasília é simétrico e visualmente arrumadinho. Sim, mas o que está acontecendo dentro dos apartamentos? Não é isso? Então, por exemplo, o comércio ilícito de apartamentos funcionais. Ora, qualquer indivíduo que conhecesse a sociedade brasileira e conhecesse a classe política brasileira deveria saber que isso ia acontecer. Só que não existem esses conceitos no urbanismo. A ciência do urbanismo, então, ela só vê aquilo que é do seu interesse. O resto não, o resto é por sociólogos, por psicólogos sociais, etc, etc, etc. Então, a criação desta administração central racionalizada é a primeira das condições para que haja um grande desastre de planejamento social. Claro que também possibilita o sucesso em alguns casos. Mas, então diz o Scott, primeira condição para o desastre, a legibilidade da sociedade nos termos que interessam à administração estatal. Em segundo lugar, é preciso que a isto se acrescente uma ideologia modernista. Ele até para distinguir entre várias camadas, vários graus de ideologia, ele chama ideologia automodernista. Automodernista, quer dizer, é o modernismo extremado, que acredita então na possibilidade de você criar sociedades ideais a partir da modificação do ambiente físico, a partir da implantação de leis, etc, etc. Essa é a segunda condição. Terceira condição, é necessário que exista um Estado autoritário que tenha força para impor essas modificações, porque senão elas serão dissolvidas. Quer dizer, numa democracia você pode discutir a coisa infindavelmente e os planos vão por água abaixo. Né? Quer dizer, surgem tantas objeções e tanta confusão que não dá para implantar a reforma. Então precisa de um Estado autoritário. E a quarta condição é uma sociedade cultural e psicologicamente debilitada que seja incapaz de reagir ao planejamento estatal. Quando junta essas quatro coisas, né, então você tem aí a promessa do grande fracasso do planejamento estatal. Então, no século XX, com a ideia da engenharia social, então praticamente se dissemina a crença de que vários grupos humanos estão habilitados a reformar sociedades inteiras, sem consultar a sociedade. Quer dizer, a hipótese de consultar a sociedade já se tornou tão remota. Por quê? Porque a própria existência da sociedade como fenômeno concreto já desapareceu sob a grade de conceitos classificatórios usado pela administração estatal. Quer dizer, por um lado existe a sociedade real, mas ela é inapreensível. Só sobra aquilo que está no recenseamento e que pode ser quantificado. Então esses dados quantificados constituem
vamos dizer, o que é a sociedade vista pelo Estado, em vista do interesse da administração. E esse interesse se traduz, sobretudo, na simplificação, evidentemente. Se você tiver uma diversificação, por exemplo, de critérios, não há possibilidade de planejamento central. Por exemplo, se você tiver uma autonomia provincial ou municipal muito pronunciada, você terá uma diversificação. Cada cidade faz uma lei diferente, então como é que você vai fazer um planejamento central? Então, a ideia mesma de planejamento estatal vem junto com a ideia de unificar e simplificar. Muito bem, você unifica e simplifica os critérios, mas você não modificou a sociedade ainda. A sociedade continua diversificada e confusa como antes. Então, a introdução aí do planejamento estatal entra como mais um elemento complicador do conjunto. Não é isso? Então, isso quer dizer que, na prática, você vê que quanto mais unificado, racionalizado e organizado está o planejamento, mais confusão você vai gerar. Então, em outras circunstâncias, onde você não consegue um planejamento central eficiente, é porque existe uma diversidade local e existem condições, vamos dizer, para discussão democrática das propostas. Essa discussão, por sua vez, pode ser enviesada por outros planos de engenharia social que cruzam, vamos dizer, com os objetivos nominais do Estado. Eu vou lhe dar um exemplo. Nos Estados Unidos, no governo do primeiro Bush e depois no Clinton, eles estavam tentando introduzir um sistema de testes para avaliar a produtividade das escolas, né, e o aproveitamento dos estudantes. Então seria um teste nacional, seria aplicado uniformemente em todas as regiões e cidades. E isso suscitou tantas objeções e tantas confusões que até hoje não foi possível introduzir o teste. Acontece como nós temos no Brasil o Enem, né? Não existe o Enem americano. Não foi possível implantá-lo devido ao número de objeções. Entre essas objeções, vejam você, as mais terrificantes vieram da parte de grupos interessados em implantar o vocabulário politicamente correto. Ou seja, também é um plano de, como é que se diz, um plano de engenharia social que visa modificar a sociedade de acordo com certas pautas que são as que aquele grupo escolheu. Então, tem um livro de uma senhora chamada Diane Ravitch, em que ela conta essa história. Ela trabalhou neste projeto, ela foi subsecretária de Educação um tempo, e ela trabalhou nesse projeto e ficou quase alucinada com o número de objeções que surgiam na escolha dos textos para os testes. Então, os textos foram escolhidos assim, textos populares, um clássico da literatura, né, coisa de razoável inteligibilidade para as crianças. Viram para crianças da quarta série, quarto ano, né? Então, por exemplo, tinha um texto sobre o Monte Rushmore. Não tem aquelas 4 estátuas dos presidentes, né? E o texto estava muito bem, muito didático, muito historicamente certo, só que daí apareceu numa das editoras de testes que estavam concorrendo nesse caso, cada editora tinha uma comissão encarregada de fiscalizar o que pudesse haver de viés ou de preconceito nos textos, né? Cada editora tinha a sua comissão. E numa das comissões aconteceu que tinha um índio navarro. E os navarros não gostavam daquelas estátuas, porque tinham sido construídas num território que era deles, e aquilo para eles parecia mortalmente ofensivo. Então o texto foi tirado. Né? Tinha um outro texto que falava sobre a vida nas montanhas, etc, etc. Então o texto foi considerado
discriminatório contra as pessoas que viviam fora daquela região. Né? Daí tinha um outro texto sobre um rapaz cego que se tornou um alpinista, né, famoso. Então o texto também foi vetado porque era discriminatório contra as pessoas visualmente incapacitadas. Né? Ou seja, o fato de você elogiar o indivíduo por ele se tornar um alpinista apesar de cego foi considerado discriminatório porque estava insinuando que a pessoa que não vê tem alguma desvantagem em relação àquela que vê. Então, isso é altamente discriminatório. Ela dá uma coleção assim, impressionante desse negócio, e você lê aqui e você fala, mas isso é um hospício, evidentemente. Mas você vê, o projeto do teste era, vamos dizer, de introduzir uma ordem estatal na educação federal, na educação do país inteiro. Claro que houve objeções de outro tipo também, objeções conservadoras, no sentido de que não seria lícito o governo federal controlar a educação. Quer dizer, as cidades, as regiões, etc., têm o direito de educar essas crianças do jeito que elas bem entenderem. Então, o simples fato de surgir essa discussão, veja, no Brasil seria quase impossível surgir uma discussão desse tipo. Né? Em primeiro lugar, porque ninguém está a fim de educar criança nenhuma, está todo mundo querendo empurrar isso para o governo federal. Mas... Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indica a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.